Muito bem, queridos, nós estamos nesse ano todo falando sobre dependência de Deus. É um tema do ano todo, meus irmãos. Esse ano, olha, você tem que aprender sobre dependência de Deus. Você pode acompanhar, estão todas as mensagens aí no YouTube. Cada mês a gente dá uma ênfase especial. E nesse mês de outubro, nós estamos falando sobre depender de Deus para prosperar. Sim, Deus quer que você prospere, amém, queridos? Deus quer que você prospere, só que isso tem que ser na dependência de Deus, do jeito de Deus, no tempo de Deus, na forma de Deus, e forma, quando a gente entende por forma, entendendo que Jesus Cristo é a nossa referência, o padrão, e para nós encaixarmos na forma que é Jesus, algumas coisas precisam ser cortadas, algumas arestas precisam ser aparadas, alguns cantos ali precisam ser removidos, para a gente poder entrar na forma que é Jesus. E pensando em prosperar, hoje eu quero pensar com os irmãos sobre a graça de Jesus, a graça de Deus. Como é que a gente prospera na graça? Você já parou para pensar a graça do Senhor, como é maravilhoso, como é poderoso? Não é uma graça qualquer, como o Bonhoeffer vai falar, que é uma graça barata, não. É uma graça que custou um preço altíssimo, mas você já parou para pensar na relevância, na importância da graça de Deus sobre a tua vida? E antes de lermos o texto base da nossa meditação nessa noite, eu quero pensar um pouco com você sobre a graça, e aí eu coloquei alguns textos aí. Espero que esteja legível. Esse azul aí não ajudou muito, né, Lari? Esse azul do texto aí, mas a gente vai ajustando aqui. Então, olha só, a graça é uma pessoa, e quando a gente fala que é uma pessoa, está aí as referências, eu acho que eu vou ter que ler para você, porque esse azul aí não está ajudando muito, então nós vamos ter que ir juntos. Espera aí só um pouquinho, aqui. E é importante a gente falar sobre a graça, porque nós temos a oportunidade de olhar para a dependência de Deus, não apenas quando nós estamos sem nenhuma outra opção, mas dependemos do Senhor quando de fato Ele é uma entre muitas outras opções. Irmãos, deixa eu só abrir aqui, porque eu acabei me perdendo aqui no arquivo aqui. Acho que eu vou precisar de ajuda aqui, gente, dos universitários aqui. Ô, Jeová. Ó, tem até um fundo musical aí, gente, viu? Ô, Jeová. Me ajuda aqui, alguém. Laís, me ajuda aqui, por favor. Por favor. Vamos lá, Larissa, vamos ver se... Isso, obrigado, ótimo, ficou melhor. Enquanto a Laís me ajuda ali, que eu acabei mexendo onde eu não deveria mexer e me confundi. Então, a graça é uma pessoa, tá? João 1,14, vimos a sua glória como do Pai, cheio de graça e verdade. É um presente, tá? A referência ali de Números 6:25 e de João 1,16. Ele que concede a graça. E todos nós recebemos também a sua plenitude, graça por graça, ou graça sobre graça, uma graça abundante. Ela é administrada por Cristo, Efésios 4:7, ela é concedida conforme a medida repartida por Cristo. É um meio de salvação, claro, Efésios 2:8 e 9, nós somos salvos por meio da fé, isso não vem de nós, é um dom de Deus, ok? É pela graça. E também Romanos 11:6 é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse assim, a graça não seria a graça, né? Se tivesse alguma referência de obras. Então, é importante isso. Opa, mexi, aí. A nossa relação com a graça, então é importante eu deixar esses textos para vocês também. Aliás, cadê os jovens? Tem jovens aqui na igreja? Ué, os outros ficaram dormindo hoje, é? Vou dar um descontinho só, hein? Os jovens chegaram de viagem hoje de manhã,
Estavam bem bonitinhos, né, Bibi? Os jovens? Estavam, né? Glória a Deus. Eu só estou aqui pregando, meus irmãos, porque Deus ouviu a minha oração. Eu orei para a Miriam dormir a viagem toda. Então ela dormiu, a viagem foi tranquila para ela. Porque senão eu nem estaria aqui, meus irmãos. Você dá risada, né, Bia? Eu nem estaria aqui. Mas os jovens chegaram de uma viagem incrível, maravilhosa. E eu fiquei preocupado, porque eu ouvi dizendo que faltou Bíblia nessa viagem, né? Então hoje eu trouxe uma overdose de Bíblia para vocês, ó. Um monte de texto aí, ó. A nossa relação com a graça, meus irmãos, ó, ela nos salva, ok? Tito 2,11, se manifestou salvador a todos os homens. Existe em Atos 13:43, muitos judeus, prosélitos religiosos, seguiram a Paulo e Barnabé, os quais falando, lhes exortaram a permanecessem na graça. Então essa graça, ela é um dom de Deus, ela é um presente para nós, ela nos salva, mas requer de nós uma permanência. É uma exortação que Paulo faz para que permaneçam na graça. Então essa relação é muito importante, não deve ser recebida em vão. 2 Coríntios 6:1, Paulo vai falar, vos exortamos que não recebais a graça de Deus em vão. Ela deve ser valorizada, você deve permanecer nela, e tem também uma questão sobre o seu desenvolvimento, ou seja, o crescimento. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade, amém. 2 Pedro 3:18, crescer na graça, ok? Outra questão muito importante nessa relação da graça conosco, não ser privado. Hebreus 12:15, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Então a raiz de amargura pode, olha só, privar você, e aí é um cuidado, porque você pode se afastar da graça de Deus pelos seus sentimentos. Olha que coisa interessante, importante, ok? Ela nos ajuda nas nossas necessidades, Hebreus 4:16, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. A graça de Deus nos ajuda. Também a questão do perdão, o texto de Romanos, dos últimos versos do capítulo 5 e os 2 primeiros do capítulo 6, veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então a graça, ela é o oposto ao pecado, e essa questão do perdão, ela limpa, nos purifica, é um presente de Deus que nos transforma, e quanto mais o pecado reinou, superabundou em sua vida, creia, a graça do Senhor é muito maior do que qualquer pecado, amém, queridos? Então é importante essa nossa relação com a graça. Ela também nos fortalece, 2 Timóteo 2:11, portanto você, meu filho, fortifique-se na graça. Ela nos justifica, Romanos 3:24, justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. O desenvolvimento, e aí tem 3 referências, tá? 2 Coríntios 9:8, Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. Tem mais graça para você, amém, queridos? Fala para a pessoa que está do seu lado aí, tem mais graça para você. Mas pode deixar, Luiz, eu abro aqui. Pode ficar, pode ficar. Obrigado, Laís. Obrigado. Então, ó o desenvolvimento. Atos 4:33, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia
abundante graça. Tem mais graça para você, amém, queridos? O Senhor tem mais graça para você. Por isso que a ideia aqui hoje é a gente pensar sobre como nós podemos prosperar na graça. Tem mais graça para você. E Lucas 2,40 é a referência de Jesus. Ele crescia sim, se fortalecia no Espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ou seja, esta graça, ela é tão importante que até Jesus precisou da graça. Então ele mesmo concede essa graça e ele é a referência para nós. A graça é um sinal de crescimento, de desenvolvimento, de amadurecimento, que o próprio Senhor Jesus é a referência para nós. E recompensa a humildade, Tiago 4,6, mas ele concede graça maior. Por isso diz as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, essa relação da graça é muito importante. E aí, finalmente, para o texto da nossa meditação nessa noite, ela nos capacita. E aí eu quero convidar você para lermos esse texto de 2 Coríntios 12, dos versículos 7 a 10. Se você tem a sua Bíblia, você pode acompanhar no telão. A versão que nós estamos usando é a NVI, e você pode, então, acompanhar. Se você tiver uma outra versão, não tem nenhum problema, importante que vai te dar condições e desenvolvimento aí para você compreender melhor. Muito bem, meus irmãos, vamos ler o texto então, a partir do versículo 7, 2 Coríntios capítulo 12. Para impedir que eu me exaltasse por conta da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, vamos ler todos juntos? Minha graça é suficiente a você, pois o meu poder... Desligue esse ventilador, desligar. Amém? Irmãos, nós estamos diante de um texto muito especial, muito especial. Meio louco, eu acho também, viu? Meio estranho. Porque imagina que Paulo, essa carta que ele escreve aos irmãos ali de Corinto, alguns historiadores vão dizer que foram 4 cartas que ele escreveu em resposta ali àqueles irmãos. Nós temos acesso a 2 apenas. E nessa segunda carta, é uma carta mais pessoal. E ele está defendendo o seu apostolado, o seu ministério. Paulo, ele foi acusado diversas vezes de muitas coisas. É muito interessante quando a gente lê o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, e quando a gente vai perceber ali a história de Paulo, desde o capítulo 9, da sua conversão, o capítulo 11, quando ele chega em Antioquia, o capítulo 13, quando ele é enviado na sua primeira viagem missionária, o capítulo 16, ali em Filipos, você sabe, de forma tão especial e maravilhosa, a igreja de Filipos ali, surgindo depois de uma visão que ele teve, mudando os planos, recalculando a rota, a igreja se converte, tem Lídia, que é a comerciante, tem aquela jovem que tinha um espírito de adivinhação, e também o carcereiro com toda a sua família, depois daquele evento magnífico ali, Paulo e Silas na prisão, cantando um terremoto, e o carcereiro é salvo ali também. E a partir dali, Paulo vai para Tessalônica, ele vai para Bereia, ele vai em Atenas. No capítulo 18 de Atos, ele chega em Corinto, essa cidade, que talvez foi um dos grandes desafios do apóstolo Paulo. Ele encontra ali Priscila e Áquila, trabalha ali com eles, mas depois Paulo, ele se dedica, depois que chegam ali Timóteo, Barnabé, Silas, ele então se dedica integralmente, ele deixa de fazer as tendas com
com Priscila e Áquila, e ele então vai se dedicar integralmente à palavra, e é muito interessante porque Paulo, ali no capítulo 18, ele cansa, porque ele é tão judiado, depois de tudo que ele passou ali em Filipos, em Atenas, ele é desrespeitado, ali em Beré ele é perseguido, e agora os judeus estão querendo matar ele, destruir ele, ele fala, eu vou embora dessa cidade. Só que lá no capítulo 18 de Atos, Jesus aparece para ele numa visão novamente, e ele fala, Paulo, não tenha medo, fale e não te cales, é a palavra de Jesus para o apóstolo Paulo ali. E a palavra de Jesus vem, é muito interessante, porque fala, fale e não te cales. Tem muita gente minha aqui nessa cidade e ninguém vai te fazer nenhum mal, pode ficar aí. Paulo fica, é o segundo lugar que ele fica mais tempo, ele passa 2 anos e meio em Éfeso, e em Corinto, nessa cidade aí, ele passa 1 ano e meio com aqueles irmãos. Mas ele chegou a ponto de desanimar, ele sacode a poeira da sua roupa lá na sinagoga, ele sai, mas Jesus aparece para ele e fala, Paulo, não tenha medo, continue, fique firme, não se cale, ninguém vai te fazer mal, e Paulo fica ali. Essa igreja, esse lugar, as pessoas tinham algumas dificuldades. Essa segunda carta, o objetivo de Paulo é falar das suas credenciais, e falar que por tudo que ele passou, no capítulo anterior, o capítulo 11 dessa segunda carta, a gente tem a lista, aquela célebre lista dos sofrimentos do apóstolo Paulo, e quanto que ele sofreu. E no capítulo 12, ele vai falar assim, olha, se tem alguém aqui que pode se orgulhar, que pode falar que tem condições, que foi chamado por Jesus, que ouviu a palavra do Senhor, que foi chamado... Olha, se tem alguém, deixa eu falar para vocês, tem um certo homem aí que foi até o 3º céu, e ele está falando dele, visões inefáveis não podem ser ditos, e ele está falando. Mas quando chega no versículo 7, ele vai usar essa expressão aqui, ó, para impedir que eu me exaltasse. Eu poderia me exaltar, eu poderia falar que sou muito melhor e maior do que qualquer um outro entre vocês, mas... eu recebi, o versículo 7 é importante, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne. E ele chama esse espinho na carne de mensageiro de Satanás. Bom, em primeiro lugar, ninguém sabe o que era esse espinho na carne. O mais provável que alguns falam é que Paulo tinha uma doença, provavelmente ele deve ter pegado um tipo de malária, afetou a sua vista. Lá no Gálatas capítulo 4, ele está doente lá, ele sai, inclusive, na sua segunda viagem missionária, ele sai bem, ele não tem doença nenhuma. Lá, quando ele escreve aos Gálatas, ele já está doente. Alguns dizem isso e provavelmente estava afetando a sua visão, porque ele vai falar lá no capítulo 4, com grandes letras vos escrevo. Alguns vão dizer isso. Outros vão falar que era uma fraqueza do apóstolo Paulo, esse espinho na carne. Era algo que ele tinha que lutar, porque ele fala, é um mensageiro de Satanás que vem me esbofetear, vem me atormentar. Imagina a relação dele com essa aflição, com essa dor, com essa luta, com essa angústia, com essa limitação. Nós não sabemos, talvez fosse um problema, uma doença física, talvez esse espinho na carne fosse de fato sim uma fraqueza, algo que ele lutasse. Quem de nós não enfrenta as nossas fraquezas, os nossos fantasmas e precisa da misericórdia do Senhor? Agora, Paulo, ele entende que tem um propósito, essa limitação, essa fraqueza, essa dor, essa luta, tem um propósito. E qual que é o propósito? Que ele não se vangloriasse, que ele não se enchesse, que ele fosse humilde. Obrigado, Laís. Que ele fosse humilde, que ele fosse simples, que ele ficasse nos pés de Jesus, mesmo sendo tentado, inclusive por aquela igreja, inclusive por aqueles irmãos que estavam falando, olha aqui, olha,
talvez, Apolo, ele tem muito mais autoridade na fala. Olha só, esses outros missionários aqui têm experiências sobrenaturais. E você, Paulo, você só é um doente, um fraco, fica aí andando de um lado para o outro. Talvez ele ouvisse isso. E ele precisa dar as suas credenciais, defender o seu apostolado, mas ao mesmo tempo, ele precisa lembrar de quem ele é. E que o propósito de Jesus é em mantê-lo humilde, mantê-lo nos pés da cruz. E ele entende isso, ele olha para esse espinho, e ele chama de mensageiro de Satanás, e aqui é importante a gente lembrar disso também, porque assim, meus irmãos, quando a gente lembra da história de Jó, né, você olha para Jó e, gente, tem um diálogo ali com o diabo, e Deus permite que o diabo faça o que ele fez na vida de Jó, e é muito interessante isso. Por quê, meus irmãos? Porque, inclusive, como eu citei lá em Atos capítulo 18, quando Paulo ouve de Jesus, não temas, continue pregando o evangelho, e mais, ninguém vai te fazer nenhum mal aqui nesse lugar. Quando Jesus afirma isso para Paulo, depois de tudo que ele passou, e depois de tudo que ele ia passar em outros lugares, porque lá no capítulo 20, quando ele está se despedindo dos bispos ali em Éfeso, a única certeza que ele tem é que ele iria sofrer muita dor, muita perseguição. Ágabo, que é aquele profeta que vem e mostra, fala, olha, o dono dessa cinta aqui vai sofrer, vai ser amarrado desse jeito, e todo mundo chora, não vai, Paulo, não vai. Paulo fala, não, esse é o meu propósito. Paulo não fugia do sofrimento, e ele entendia, inclusive, que se até o mensageiro de Satanás viesse lhe afrontar, era porque Deus estava usando aquilo ali para um propósito maior na sua vida. E essa é uma perspectiva que nós precisamos resgatar em nosso tempo. Nós vivemos um evangelho muito superficial, um evangelho glorioso no sentido humano, no sentido, é aqui que nós vamos ser mais que vencedores, é aqui que eu vou prosperar em todas as áreas da minha vida, é aqui que eu vou desfrutar, é aqui que eu vou viver o sobrenatural, e muitas vezes a gente esquece que nós somos miseráveis dependentes da graça de Jesus, e a gente esquece, e às vezes a gente acha que a gente é super crente, às vezes a gente acha que a gente está isento, diferente dos outros seres humanos, e de alguma forma, irmãos, a gente até gosta disso, né? Também não é crente? Bem feito, Deus pesou a mão. Às vezes a gente usa esses termos para dizer que nós somos um tipo de gente superior, quando que na verdade a gente está se colocando superior até mesmo à cruz de Cristo. Às vezes nós entramos em um ciclo de um evangelho consumista, de olhar para a igreja de Jesus e partirmos a nossa análise a partir do nosso ego, do nosso orgulho, a partir da nossa vontade, a partir do nosso bem-estar. E nós esquecemos que os sofrimentos, eles forjam o nosso caráter, eles moldam, eles são instrumentos de Deus para nos aperfeiçoar à imagem e à semelhança de Cristo Jesus. Nada é por acaso e nada é em vão, queridos. Nada. Quantos dos nossos irmãos tiveram a sua vida ceifada na pandemia? Quantos dos nossos irmãos estão morrendo agora lá nas enchentes no Rio Grande do Sul? Nas guerras lá em Israel, na Ucrânia, na Líbia? Quantos irmãos nossos estão morrendo agora, perseguidos? Na Coreia do Norte, na China, na Índia? Quantos cristãos estão com as suas casas sendo queimados, os seus filhos torturados à sua frente para que neguem Jesus?
E muitas vezes a gente se fecha aqui no nosso mundinho, do jeitinho brasileiro, e a gente acha que a gente não pode sofrer. Os sofrimentos, as lutas e as dificuldades, elas devem nos aproximar de Jesus. É importante isso. Não lembro quem disse essa frase, não anotei e não me recordo, que Deus, Ele sussurra nas nossas vitórias, mas Ele grita nos nossos sofrimentos. Existe algo muito especial do Senhor, que para nós olharmos numa perspectiva, diante da dor, diante da limitação, diante da afronta, diante da falta, nós precisamos entender que até o diabo, ele só vai até onde Deus permite. E não vem nenhuma aflição além daquilo que nós podemos suportar. E ele continua no texto: 3 vezes eu roguei ao Senhor para que tirasse de mim. Ele orou por isso. Ele pediu ao Senhor, ele clamou ao Senhor. Eu não sei se ele fez uma campanha, eu não sei se ele fez um jejum, eu não sei se ele foi para o monte, mas ele clamou, ele rogou ao Senhor, ele pediu ao Senhor, ele orou, e ele não foi atendido conforme ele pediu. Isso é muito importante também, porque a nossa oração, a gente usa a expressão, a oração é a chave, é o que move os céus. De fato é. A oração de um justo é muito poderosa e eficaz, os seus efeitos vão para além daquilo que pode ser visto. Sim, é verdade, mas nós precisamos lembrar também que muitas vezes nós oramos e não recebemos porque nós pedimos mal, de acordo com a nossa vontade, com o nosso desejo. Paulo, ele ora. Qual foi a oração dele? Senhor, tira esse espinho. Tira esse Satanás da minha cara me esbofeteando. Tira isso aqui de diante de mim. Aí qual é a resposta que ele ouve? Versículo 9. A minha graça é suficiente a você. A minha graça supre. A minha graça está além dessa dor, dessa limitação, dessa fraqueza. A minha graça é maior e mais importante do que essa dor, do que essa fraqueza, do que essa luta, do que essa limitação, do que esse diagnóstico. A minha graça, Paulo, é suficiente para você. É como se Jesus estivesse dizendo para ele aqui: Paulo, você não tem que pedir para tirar esse espinho não, meu filho. Porque se eu tirar esse espinho aí, você vai achar que é o super apóstolo. E ele tinha toda a condição para dizer que era um super apóstolo. Mas Deus deixou um espinho na carne para lembrar que o lugar dele era aos pés de Jesus na cruz do Calvário. Então, Paulo, não é espinho que você tem que pedir para tirar, você tem que pedir para você conhecer mais a graça, porque a graça é suficiente na tua vida. Se você ainda não está percebendo, é porque você não está vendo, mas a graça supre, está acima, para além de tudo isso. Amém, queridos? É importante a gente lembrar disso. Porque quando a gente fala transbordar na graça, a graça nos salva, a graça nos capacita, a graça nos perdoa, a graça nos leva a um nível especial com o Senhor, a graça nos transforma, que maravilhoso, que poderoso é, mas a graça te capacita, inclusive, a passar pela dor, a passar pela luta, a passar pelo luto, a passar pela limitação, olhando para Jesus e glorificando o nome dEle. É isso que a graça faz. Porque muitas vezes a gente esquece disso. E ele continua, o versículo 9 diz: portanto, eu me gloriarei. E aí Paulo inverte, né? Essa parte que é a parte doida do texto, né? Parece até engraçado. Parece que Paulo fez uma oração e ele falou: Senhor, eu não aguento esse espinho.
Senhor, é o Satanás me batendo na cara, me humilhando. Senhor, tira isso de mim. Aí ele ouve falando: Paulo, tem algo muito superior a esse espinho aí. A minha graça é suficiente para você. Aí ele entende, aí ele recua e fala: então agora... Aí ele entende, ele faz o quê? Eu me alegro, eu me gloriarei agora nas minhas fraquezas. Agora os espinhos têm outra conotação para o apóstolo Paulo. Aí ele fala assim: por isso, as minhas fraquezas, eu vou celebrar os momentos de maiores lutas e maiores dificuldades. Por quê? Quanto menos eu entender esse processo, quanto menos eu tiver controle da situação, quanto mais difícil e pior for o diagnóstico, mais o poder de Jesus irá se manifestar na minha vida. Então, essa que é a parte doida. Ele fica feliz com aquilo que falta, ele fica alegre e se gloria por aquilo que mais lhe aflige, pela sua fraqueza. Porque o poder de Jesus, ele se manifesta quando você se coloca de joelhos. Porque está aqui na igreja cantando, adorando e falando: glória a Deus, obrigado Senhor, é muito bom, é maravilhoso. Isso é incrível, é o melhor lugar da face da terra, sabia? O melhor lugar da face da terra é o lugar onde a igreja celebra e adora ao Senhor juntos. É um ensaio do céu isso aqui, meus irmãos. Crente não devia faltar nunca na igreja, crente devia priorizar a igreja como sendo parte do céu para a sua vida. A gente devia olhar para esses nossos encontros e celebrações como oportunidade dos céus abertos para a nossa vida. Porque é isso que representa essa celebração. Só que amanhã você vai voltar para o teu trabalho, para a faculdade, para a escola, e é lá que a graça do Senhor deve se manifestar na tua vida. É naquela tentação, é naquela dificuldade, é naquela limitação, é naquela dor, é naquela incompreensão, que quanto mais limitado eu seja, mais dependente da graça do Senhor. E Paulo traz essa perspectiva para nós. Versículo 10, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, aí ele entende. Espera aí, então quando eu pedia a Deus para tirar aquilo que... Quando eu peço para Deus para tirar aquilo que me enfraquecia, na verdade eu estava pedindo para tirar a minha experiência mais poderosa com Jesus? Não. Aí ele entende, ele vira a chave. Agora, toda a experiência ruim, limitante, difícil, dolorida, agora eu vou me jogar nessa experiência para que o poder de Deus se aperfeiçoe na minha fraqueza. Amém, queridos? Não é a dor, não é o espinho que define quem é Paulo. Não é o espinho que domina Paulo. O espinho se tornou apenas um detalhe na vida dele, para que a glória de Jesus, a graça de Jesus se manifestasse na vida dele. Partindo dessa explicação, eu quero trazer 3 aplicações para a sua vida. A primeira é que a graça de Deus, ela é didático para a nossa vida, para o nosso coração, para a nossa mente. É importante a gente entender que a graça de Deus, ela nos ensina. E ensinar, meus irmãos, é muito importante. Ninguém pega lá, né? Eu vou aprender agora a Bíblia. Aí você entra lá no computador, faz um download, carregou na sua memória e agora você conhece todos os textos bíblicos. Agora você tem a palavra do Senhor no seu coração. Agora você não vai... É assim? Não. Se você não orar,
se você não se curvar, se você não pegar essa palavra e falar: Senhor, fala comigo, Senhor, hoje eu quero ouvir a tua voz, Senhor, eu quero entender essa palavra, lê 2 vezes, lê 3 vezes, lê 4 vezes, vai nos textos de apoio, nas concordâncias, nos comentários bíblicos, pega outra versão, pega outra, e você vai ter que se esforçar. Todo o processo da graça do Senhor na nossa vida é um processo de ensino. Ele quer ensinar você. Por que você foge do aprendizado? Por que você foge dessa escola? Sabe, queridos, a graça, ela nos mantém de joelhos, dependentes, submissos, humilhados. E nós precisamos lembrar disso, porque com todo o levante de Satanás, com toda a astúcia de Satanás, com todas as lutas, dificuldades, os próximos dias vão revelar se de fato nós entraremos numa outra guerra mundial, que nós estamos às portas aí. Se o Irã se unir com a Rússia, com a China, os Estados Unidos vai se posicionar e as coisas podem tomar proporções inimagináveis. Irmãos, no nosso tempo, com tudo que nós sabemos, com tudo que nós conhecemos, nós estamos à beira de uma outra guerra mundial? Não é possível. Mas por mais que o diabo tente, por mais que as coisas fiquem complicadas, jamais Satanás poderá frustrar os planos de Deus para a sua vida, porque ele quer ensinar você, ele quer levar você para outros níveis. O mundo pode se deteriorar, a política pode comprometer, pode acabar com a sociedade, as empresas podem se quebrarem, mas o propósito do Senhor é sempre nos levar a um nível mais parecido com Cristo. A segunda aplicação é que é importante a gente lembrar que todas as nossas experiências, ela sempre vai nos levar a uma experiência com alguém. Existe alguém olhando para nós, e toda a nossa experiência de dor, de limitação, de dificuldade, vai abençoar alguém. Paulo está escrevendo para uma igreja muito difícil. Paulo está escrevendo para aqueles irmãos, e ele fala: olha, eu teria todas as condições, mas eu limito. Tudo que eu sei, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu lanço aos pés do Senhor. E é muito interessante, eu coloquei aqui, nós somos um canal, não um reservatório. Aquilo que você recebe do Senhor é para abençoar vidas, é para abençoar pessoas. O teu testemunho vai transformar vidas por onde você passar. Abra sua boca, não te cales, como Jesus falou para Paulo ali em Atos capítulo 18. Fale do Senhor. Você, sua casa, sua família, uma referência de fidelidade do poder de Deus, um exemplo de humildade e dependência do Senhor. Que história é essa de autossuficiência? Não, nós somos dependentes da graça do Senhor. E aquela igreja que faz aquilo outro, eles são os nossos irmãos. Ah, mas eu não concordo com isso, com aquilo, não tem problema, é um estilo diferente, e eles são servos do Deus Altíssimo também. Que história é essa de achar que a gente é melhor? Quantas pessoas não conhecem Jesus porque você ainda não se posicionou como um cristão? Sabe o que é um cristão, apesar dessa palavra, né? É um pequeno Cristo, é uma miniatura de Jesus, é uma caricatura de Jesus. Espera aí, a pessoa olha para você e fala: esse comportamento está parecendo com alguém que essa postura, essa resposta, essa reação tem a ver com com Jesus. Muitos estão esperando para conhecer essa graça. Abra sua boca, se posicione como um verdadeiro cristão nessa sociedade. O mundo precisa de referenciais.
O mundo não precisa de gente dando aula de política, de economia, de histórias sociais. O mundo não precisa de gente falando. O mundo precisa de cristãos, igrejas sérias que vivem o Evangelho de Jesus. E finalmente, passou? Opa, aí. A graça é suficiente. Amém, queridos? Quando tudo não der certo, quando as coisas fugirem do controle, quando as janelas do céu se fecharem, sabe, queridos, eu gosto dessa expressão, eu gosto de lembrar que se Deus a partir de hoje não fizesse mais nada, Ele não respondesse mais nenhuma oração, Ele não desse mais nenhuma bênção, mesmo assim, Ele continuaria sendo digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Nós não dependemos do que Ele faz, nós cremos no que Ele já fez por nós, e será consumado, será definitivo na glória, sim. É suficiente e está para além de toda a nossa experiência. E eu quero terminar deixando essa frase com você. A graça sempre nos ensina a viver de uma forma que nossa vida abençoe o maior número possível de pessoas, nos fazendo firmes e constantes, cada vez mais confiantes em seu suficiente poder. Amém, queridos? Se coloque sobre os pés, em nome de Jesus. Nós vamos cantar para encerrar? Vamos? Então o Ministério de Louvor pode subir. Eu quero que você feche seus olhos agora, eu quero orar com você nesse momento. Sabe, queridos, quando Bonhoeffer falou da graça barata, ele estava falando de uma graça sem cruz, sem um preço pago. Ele estava criticando exatamente essa condição de alguém que não entende o preço a ser pago, o sofrimento com Cristo, a morte com Cristo, para experimentar a ressurreição e a glória com Cristo. E nós precisamos lembrar, queridos, que toda a experiência humana, ela é uma oportunidade de Deus para que você possa crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Amém? Eu quero orar nesse momento. Eu quero que você agradeça pelas lutas e pelas dificuldades. Eu quero pedir que você agora agradeça por essa questão que talvez você tenha orado tanto. Peça a Deus que você consiga perceber Jesus nessa situação. Fale assim: Senhor Jesus, eu quero te ver nessa situação, nesse dilema, nesse problema, nessa dor, nessa dificuldade. Ah, Senhor, eu quero prosperar na tua graça. Faça isso agora em nome de Jesus. Feche seus olhos. Faça uma oração aí com teu coração. Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chama nessa noite, Pai, a uma experiência para além das nossas dores, das nossas lutas e das nossas dificuldades. O Senhor nos chama a viver uma experiência com a tua graça, Senhor. Não como alguém que negocia, não como alguém que se vangloria, mas como alguém que humildemente aprende a depender do Senhor em todas as áreas da vida. E se temos, Pai, é porque o Senhor nos deu. Se levantamos é porque o Senhor nos deu condições de levantarmos. Se nos movemos é porque o Senhor nos move. Se não temos, é porque o Senhor há de prover. Se a porta está fechada é porque o Senhor vai abrir outra porta. Se não tem resposta agora é porque o Senhor está trabalhando no silêncio. Porque em todas as coisas, Pai, a tua graça é suficiente a nós. Obrigado, Senhor, obrigado pelas lutas, pelas dificuldades. Obrigado por aquilo que nos leva para os teus pés. Obrigado por aquilo que nos mantém de joelhos, atentos e vigilantes, crendo
que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. O Senhor nunca, jamais perdeu o controle da história. E o Senhor está preparando o teu povo, a tua igreja, para aquele grande dia, o encontro com o Senhor. Enche o nosso coração de esperança, Pai. Enche a nossa alma de fé, para que nada possa confundir, ó Pai, a tua graça em nós. Em nome de Jesus. Se tem alguém aqui nessa noite que ainda não conhece a graça de Jesus, Espírito Santo de Deus, venha sobre este coração e sobre esta mente. Se tem alguém ainda precisando dar um passo de fé, de compromisso com o Senhor, de compromisso com a igreja, de compromisso com a obra do Senhor, Espírito Santo, venha sobre este coração, em nome de Jesus, restaurando, avivando, trazendo, inflamando, incendiando, enchendo de paixão, e que o primeiro amor acenda como uma chama que vai, ó Deus, impactar esta geração, impactar este bairro, para a glória do teu nome, Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus. Nos abençoe, Pai, nos levando em paz, em segurança aos nossos lares. Nos concede uma semana na tua presença, Pai. Que o amor de Deus o Pai, a graça, graça maravilhosa, graça que nos capacita, a graça que nos chama, que nos aviva, que nos faz estar diante do Senhor, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo de Deus, doce e poderoso Espírito Santo de Deus, seja sobre cada servo teu aqui nessa noite, sobre cada família aqui representada, e sobre a tua igreja, e sobre todos os teus filhos na face da terra, Pai, hoje e para todo sempre. E toda a igreja diz amém e amém.